Vamos dar seguimento ao vídeo anterior, conforme eu falei, né, que agora nós vamos concluir com relação ao Apocalipse. E um tema importante é nós falarmos sobre arrependimento, porque muitas pessoas falam que quando está no final da vida e se arrepender plenamente, dizem que o Criador salva essa pessoa, essa alma, mas nós não poderemos analisar o julgamento do Criador como nosso. Muitas vezes as pessoas acham que Deus é quase um humano, né? Que ele sente dó, que ele julga as coisas conforme nós julgamos, e a coisa não é bem assim. O Criador, ou Deus, conforme as pessoas falam, está acima de tudo isso que nós pensamos com relação a Ele. Nós não temos condição de analisar e nem entender realmente como é o Criador, como é o seu proceder. Então, como a maioria fala que Deus age de determinadas formas, nós achamos que sim. É preciso nós entendermos melhor a questão, porque senão nós vamos ter uma decepção muito grande quando passarmos dessa vida para outra. Você veja bem que muitas pessoas, né, às vezes cometendo determinados erros, eles se arrependem desses mesmos e no final da vida ou no decorrer dessa própria vida, a pessoa comete os mesmos delitos, significando que ele não se arrependeu. Você tem que provar esse arrependimento enquanto você está em vida. Se você realmente passou a vida e não mais cometeu o grave erro de ter se arrependido, então é sinal que realmente você se arrependeu. Mas não é isso que ocorre em muitos casos, né? Pessoas dizem que se arrepende, mas na verdade comete o mesmo delito. Reencarnação é outro tema também que deveria ser levado mais a sério pela maioria da humanidade ou por ela inteira, porque se realmente entendesse por esse ângulo, esta humanidade seria outra, estaria num patamar bem mais evolutivo, moralmente falando, do que se encontra agora. Os próprios orientais já tinham e aceitavam esse conceito. Os próprios hindus, há 5.000 anos atrás, já aceitavam plenamente a reencarnação. Jesus falou da mesma, na própria Bíblia também tem referências sobre reencarnação, mas a maioria do ser humano que lê a Bíblia não aceita que existe a mesma na própria Bíblia. Então é muito mais fácil as pessoas aceitarem, às vezes, algumas modificações que os seres humanos fazem com relação aos originais em termos de instruções vindas do alto, do que realmente aceitar aquilo que é original, aquilo que veio do alto. Porque, na verdade, o ser humano tem facilidade de modificar muita coisa, né? E além disso, o problema maior é que há seguidores que aceitam todas essas modificações. Apocalipse, nós podemos falar também sobre um apocalipse individual, que é quando a pessoa comete delitos, então vícios, né? E com isso, no futuro, breve ou mais longo, ele cai numa situação muito difícil, às vezes detento, às vezes numa situação grave de saúde, e com isso, nós poderemos falar que a pessoa está passando um apocalipse. E tem também um apocalipse mais coletivo, onde um número pequeno ou grande de pessoas poderão estar sofrendo dos mesmos atos mal praticados, sofrendo os mesmos tipos de sofrimento e muitas vezes passando dessa vida para outra juntos, às vezes por acidentes, por fenômenos da natureza. E devemos falar, pelo menos é o conceito que eu entendo, que essas pessoas estão colhendo a má plantação feita em suas vidas, porque na verdade não existe efeito sem causa. Você não passa por alguma situação difícil sem merecimento. E depois há aquele apocalipse mais generalizado, onde abrange a maioria do ser humano, onde a maioria está envolvido diretamente com o apocalipse, mas está colhendo o mau plantio feito em suas vidas passadas, ou seja, as pessoas agiram muito fora da lei e com isso tem que colher o que plantou, porque na verdade não existe efeito sem causa. É preciso que nós possamos compreender isto e procurar sempre respostas para aquilo que nós não compreendemos, porque na verdade
Não existem mistérios. O mistério só existe enquanto nós não sabemos a causa e a resposta para esse mistério. A partir do momento que nós já sabemos a resposta e o porquê das coisas, então esse mistério acaba. Então, como é importante nós analisarmos bem a questão. Ainda está escrito que haverá um novo céu e uma nova terra. E isto aí vai acontecer depois da passagem do Apocalipse, abrangendo a maioria do ser humano da terra. Haverá aí um novo céu e uma nova terra, mas só para aqueles que realmente estavam ou estarão de acordo ou agindo com uma certa porcentagem dentro da lei do Criador. Depois haverá um novo começo, conforme aconteceu na época de Noé, né? Depois do dilúvio, onde a maioria da humanidade foi extinta, houve um novo começo. Da mesma forma, vai haver um novo começo desse Apocalipse, porque na verdade ele tem também por objetivo dar um término nessa filosofia da maioria da humanidade em termos de desregramento na maioria dos setores da vida. Então esse desregramento vai chegar ao seu término com a passagem final do Apocalipse. Então esse Apocalipse você vê que vai trazer uma higienização no seio da humanidade. Então está aí o vídeo passado, nós esperamos que você possa ir fazer suas deduções, reflexões. Esse mesmo não tem intenção de fazer com que você possa acreditar no que é falado, mas a reflexão sempre é importante no ser humano, porque muitas vezes você pode mudar os seus conceitos, porque na verdade os conceitos também evoluem como tudo na vida, porque a lei do Criador ela é progressiva e os conceitos também evoluem, como também o ser humano evolui. Desejo a você um bom dia e até a próxima.